tenho muito gosto em partilhar convosco algumas reflexões, não exatamente, ou não sobretudo sobre a Europa, mas talvez mais sobre Portugal. Sobretudo convosco, temos a concorrência desleal do Portugal-Polónia. Há uma diferença entre ser nacionalista e ser patriota. O nacionalismo é uma visão estreita da vida e do mundo que tende a considerar que só temos virtudes. Um patriota é aquele que gosta das virtudes do povo que integra, mas que também sabe reconhecer os seus defeitos. E é preciso começarmos por reconhecer os nossos defeitos para os corrigir. Nós, portugueses, normalmente, afirmamos-nos como um povo que gosta de se rever no seu passado glorioso, aventureiro, mas que hoje, na nossa vida cotidiana, somos muito avessos ao risco, à inovação, a mudar de hábitos. E quando os hábitos são bons, daí não vem nenhum mal ao mundo. Mas quando os hábitos são maus, é preciso saber mudá-los. E eu acho que se calhar essa é a questão central com que o Partido Socialista e todos nós estamos confrontados nesta experiência governativa. É que interpretarmos, o mandato que os portugueses nos deram em fevereiro de 2005, no sentido de que o país tinha que mudar de hábitos. E assumimos sobre os nossos próprios ombros a responsabilidade de definir um rumo de mudança que outros países, aliás, já empreenderam antes de nós, mas que, como todas as mudanças, encontra resistências, defronta-se com dificuldades, tem custos e implica sacrifícios. Qual é, nesse sentido, desta transformação que nos propusemos levar a cabo nesta legislatura, qual é o nosso principal inimigo? Eu diria, o nosso principal inimigo é a impaciência. A grande dificuldade que temos é de explicar aos portugueses que, no ponto a que o país chegou, no mundo competitivo em que vivemos, as transformações que temos que empreender não se fazem da noite para o dia. Que as reformas, se forem para produzir resultados ao virar da esquina, são cosméticas, não são verdadeiras reformas e não alterarão os problemas de fundo com que os portugueses se confrontam. Pelo contrário, se as reformas forem sérias, forem profundas, forem aquelas que o país precisa para se afirmar no contexto europeu e no contexto mundial, essas reformas, obviamente, terão que levar tempo a produzir os resultados que queremos. E é, de alguma forma, esta primeira reflexão que eu gostava de vos trazer neste momento que fazemos a rentrée para a segunda metade do mandato desta legislatura. Sem ingenuidades, sem triunfalismos, mas também com a certeza de que temos estado a aplicar o programa que levou à vitória eleitoral de fevereiro de 2005. Eu talvez fizesse um exercício deste estilo. Se em fevereiro de 2005 fosse possível enumerarmos as reformas que seriam levadas a cabo na primeira metade da legislatura, e se nos perguntássemos então, e depois destas reformas, como é que acham que serão as taxas de popularidade do Partido Socialista? Eu estou certo que nenhum de nós, nem mesmo aqueles de entre nós que são mais retitamente socialistas, seriam capazes de antever que estaríamos com o resultado, por exemplo, que vem hoje na sondagem do Expresso, que nos dá 45,2% de intenções de voto, ou seja, dentro do limiar que confere a maioria absoluta. Bom, as sondagens falam. Não vamos também embandeirar em arco, nem ser ingênuos. Isto é, a razão de ser das reformas que estamos a aplicar será ainda mais testada se e no dia em que as sondagens não forem tão simpáticas como estão a ser hoje, neste momento. Mas há que reconhecer que não é naturalmente uma operação de propaganda esta sondagem. Esta
esta não é publicada por nós, esta é publicada pelo Expresso. E, portanto, é verdade que é publicada de forma muito discreta. Muito discreta. É para ninguém ver se dá por ela. É verdade que a popularidade do Primeiro-Ministro sobe, o Partido Socialista está na maioria absoluta. Imaginem se o cenário não era este. Estão a ver qual era a manchete. Mas pronto, como eu sempre disse, eles têm que se habituar a nós e nós também temos que nos habituar a este tipo de situações com que somos muitas vezes tratados pela comunicação social. Mas a verdade é que as sondagens deixam os nossos adversários particularmente nervosos. À direita, campeia a desorientação e a instabilidade. Isso significa que, em meu entender, quer o PSD, quer o CDS, não perceberam as razões profundas da derrota que sofreram em fevereiro de 2005. À nossa esquerda, campeia também um certo desespero, há que dizê-lo, expresso numa radicalização da linguagem e numa radicalização da crítica que, de certo, vai aumentar de tom nos próximos meses. Temos que estar preparados para isso. Para uma coisa e para a outra. Para a desorientação e a instabilidade à nossa direita e para o radicalismo e um certo desespero à nossa esquerda. E por isso temos que nos preparar para os combates políticos que nesta segunda metade da legislatura já estarão todos eles muito centrados no momento da prestação de contas, que vão ser as eleições legislativas de outubro de 2009. De todo modo, mesmo que de alguma maneira as sondagens nos sejam favoráveis, isso não nos dispensa um esforço muito grande de explicação de quais são os objetivos que pretendemos alcançar com esta experiência governativa e com estas reformas que estamos a introduzir na sociedade portuguesa. Eu creio que há 3 blocos fundamentais de preocupações, que aliás estiveram na base dos debates nesta Universidade de Verão, pelo que eu pude ver do programa que vos ocupou durante estes 2 dias. A primeira grande prioridade que temos que enfrentar é a necessidade de reforçar a competitividade da nossa economia no contexto europeu e no contexto mundial. Nós não estamos condenados à marginalidade. A nossa economia não está condenada a ser uma economia subsidiária da economia espanhola. Nós temos que fazer uma aposta no reforço dos fatores de competitividade dos portugueses e das empresas portuguesas. Para que ganhemos a aposta da competitividade, nós temos que garantir um ambiente geral no país que seja propício ao aumento do investimento, à inovação nas empresas e nos processos produtivos, nos produtos e nos serviços. Temos que garantir a estabilidade macroeconómica do país. E é aí que se situa a questão do equilíbrio das contas públicas. Nós não temos nenhuma obsessão com a questão do controle do déficit orçamental. É que a questão do controle do déficit orçamental é instrumental para criar um ambiente de confiança que potencie o investimento, seja o investimento interno, seja o investimento externo dirigido ao país, sem o qual não é possível criar empregos de qualidade e empregos em número suficiente para responder ao problema mais grave da sociedade portuguesa, que é, há que dizê-lo, hoje o problema do desemprego. E a estabilidade macroeconómica passa, obviamente, pela necessidade de incentivar os investidores a investir, a cumprirem, no fundo, a sua razão de ser. Ora, exatamente este trimestre, os números do INE foram divulgados esta semana, este trimestre, pela primeira vez em mais de 4 anos, os números do investimento passaram a ser números positivos. Isto é, inverteu-se uma tendência de estagnação ou de quebra do investimento para passar a haver um sinal positivo de que o investimento
aumenta em Portugal.